Vamos falar hoje sobre o leite fermentado? Vamos falar? O pessoal está aí com um pouquinho de dúvida, alguns aí com ah, ah, coisas para falar sobre esse processo e a gente quer aí colaborar com esse pessoal, não é É isso mesmo? aí. O pessoal já Vamos está começar. entrando. Tá começando a entrar aí, eu não estou vendo aqui mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui. Está conseguindo, não? Não, o meu não aparece para mim as dúvidas. Tem Já- um pessoal que já entrou aí, já está participando, né? Quero falar com vocês. Tem alguma dúvida? Fique à vontade, pode colocar aí no chat aí. A gente está aqui é para isso, é para colaborar com vocês. Para ficar à E, vontade. e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, né, Edu? É isso aí, seguir a gente, né? Aqui nós estamos aqui no Instagram, mas nós temos lá a nossa conta no YouTube, que é onde a gente coloca muito material. Tem muito material à disposição lá para vocês. A gente tem ali o nosso podcast ali no Spotify também, né, Wilson? Certo. Muito E interessante. o Spotify também é bem interessante porque tem assuntos adversos, né? A Sim, gente traz pessoas para sim. participar, é bem interessante mesmo. E temos também o canal da Consular, que é o site da Consular, na verdade, que Sim, está de cara nova. é isso Foi aí. dada uma modernizada lá pelo nosso suporte técnico e tem bastante conteúdo também. Então, pessoal, visita lá, é uma É forma de isso aí. conhecer o nosso trabalho, beleza? É isso aí. Olha, vamos Bora começar lá. aqui, cara. Primeira coisa Vamos que eu lá. tenho para te perguntar é o seguinte: o que é o leite fermentado? Isso é uma pergunta interessante. Porque, assim, se a gente perguntar aqui agora, né, para quem está participando aqui, não para explicar o que é, mas para colocar um exemplo de leite fermentado, o que será que vai aparecer aí nesses exemplos de leite fermentado? Né? Eu fico curioso. Será que alguém contribui aí? Coloca aí no chat aí um exemplo de um leite fermentado. Coloca aí para a gente, só para a gente entender o que vocês estão imaginando do que é um leite fermentado. Né? Bom, Wilson, leite fermentado, né, é aquele produto lá que tem um RTIQ, né, que é um Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, traz ali definições importantes, né, daqui a pouquinho vamos falar aí sobre algumas delas, e é um produto que às vezes vai surpreender algumas pessoas, porque a maioria tem a ideia de que leite fermentado é um produto bem específico. Inclusive já teve uma contribuição aqui com a nossa live, dentro da linha que eu imaginei da resposta. Né? Vou até pegar aqui, ó, só para te falar aí, ó, a Tamara, a Tamara colocou aqui para a gente o que é Yakult. o Yakult. Eu vi aqui agora, acabei de abrir aqui. Não está errado não, viu, Tamara? É leite fermentado sim, né? Mas é porque é um produto tão tradicional que confunde, às vezes, a marca com o produto. Né? A marca fica tanto na cabeça das pessoas que ela acaba confundindo se é uma marca ou se é um produto, né? Então, muitas vezes o pessoal nem fala leite fermentado, fala Yakult, É. né? Eu vou fazer um Yakult ali. Às vezes nem sabe o que é leite fermentado, nem sabe que o Yakult é um dos tipos de leite fermentado que a gente tem disponível. Então, assim, é muito interessante, né? Quando uma marca ela tem essa inserção no mercado tão grande que acaba confundindo ali produto com marca. E isso a gente tem vários outros aí exemplos, Eu ia né? falar do leite moça. Leite moço. Então, tem um que é muito interessante. Danonim. Uma situação que ocorreu comigo, eu numa indústria, né? Não era Danone, né? E o pessoal chegou lá e queria, era uma fábrica de iogurte, aí o pessoal chegou lá querendo comprar Danonim. Só que eles falam Danoninho e o pessoal vendeu para eles o iogurte deles e, né, eles levam como se fosse o Danoninho. É muito interessante essas situações, né? A marca se confunde aí com o produto facilmente. É claro, isso são marcas tradicionais, leva tempo para isso acontecer, né? Não é toda marca que vai, né, ter É ocorrer pioneira, isso, né? né? Na maioria dos casos também, né? Na maioria é pioneiro, né? A gente tem uma outra aí que é muito pioneira, e esse exemplo eu gosto de citar porque é um produto totalmente diferenciado, é o catupiry, É. né? Esse é outro que entra na mesma linha.
O cara fala, eu quero comprar um catupiry, mas vai de qualquer marca, de qualquer jeito, o nome catupiry fica. Mas voltando aqui ao leite fermentado, vamos lá, né? Sobre o leite fermentado. Igual eu falei, a Tamara falou aí do Yakult, né? É sim, Tamara, um leite fermentado, né? Mas a instrução normativa número 46 de 2007 é que define o que é um leite fermentado, né? E nessa instrução a gente tem uma definição aqui muito clara, vou ler aqui para vocês aqui, de leite fermentado como sendo aquele produto, né, adicionado ou não de substâncias alimentícias, outras substâncias alimentícias, obtidos pela coagulação, né, a diminuição do pH do leite, esse leite in natura ou reconstituído, né, por ação de bactérias, mediante a fermentação lática, né, de culturas de bactérias bem específicas, né. Essa é a definição de leite fermentado. Agora vem outro detalhe do leite fermentado que muitas vezes a pessoa às vezes nem tem noção. A gente falou aqui do leite fermentado, o Yakult, né, que é um exemplo de leite fermentado, mas, por exemplo, tem 2 outros exemplos aqui que surpreendem as pessoas. Primeiro é o iogurte. Todo mundo pensa que é uma classe de produto diferente, né? Iogurte é um leite fermentado, né? E outro produto que é um leite fermentado é a coalhada. Olha que interessante. Coalhada é um leite fermentado. E o pessoal muitas vezes pensa assim, são classes de produtos diferentes, né? E não são, né? Na verdade, fazem tudo parte ali da classe dos leites fermentados, né? Aí a gente tem o iogurte, o próprio leite fermentado, no caso aqui, né? Como exemplo aí muito comum, o Yakult é a representação desse grupo. E a coalhada, que é um produto muito tradicional, a gente tem aí espalhado no Brasil inteiro, né? Que, na verdade, é um produto sem muitas outras substâncias, normalmente leite e o fermento, e forma uma coalhada mesmo, né? Uma coalhada natural ali que o pessoal utiliza para consumo direto. Muito interessante esses produtos que parecem tão diferentes participarem da mesma classe de produtos lácteos, né? Muito interessante. Éder, mas se tratando, vamos falar aqui do leite fermentado, o Yakult. Que é o que fica na cabeça do pessoal, né? Exatamente. Na sua opinião, quais são as características básicas para um bom leite fermentado? Aí a gente entra num detalhe, né, que difere bastante o leite fermentado dos outros produtos, né? É o fato da gente ter alguns tipos de bactérias específicas para essa fermentação, né? Algumas delas aqui, ó, posso até citar aqui para vocês aqui, ó, os lactobacilos acidófilos, os lactobacilos casei, os bifidobactérias, né, que são basicamente as bactérias que a gente utiliza para fazer a fermentação do leite fermentado. Então traz uma diferença grande aí para outros grupos de bactérias que a gente utiliza, por exemplo, em iogurte, em bebidas lácteas, né? Esse grupo específico, né, esses grupos que a gente está falando aqui, eles inclusive têm um apelo um pouco diferente, né? Um apelo de ser bactérias probióticas, né? Aí vem o famoso lactobacilos vivos. Lactobacilos vivos, né? Que contribuem, né, com a nossa flora intestinal, tem aí uma série de benefícios, né? A gente fala da flora intestinal porque é o benefício mais, como eu posso dizer, mais latente, é o que o pessoal mais entende, né? Mas esse tipo de bactéria probiótica tem outras vantagens muito interessantes aí para o nosso organismo, inclusive, né, com ela ajuda na nossa imunidade, né? É uma situação que a gente talvez não utiliza tanto como com essa função, mas é um grupo de bactérias que contribui com a nossa imunização, né? Nosso sistema imunológico. E hoje em dia, né, com tanto problema que a gente tem aí, é uma vantagem grande a gente ter um grupo de bactérias que trabalha a favor da gente e
trazendo um alimento que é muito saudável, muito gostoso, né? Então, essas bactérias probióticas aí são a principal diferença, né? Quando a gente fala do leite fermentado em si, é a principal diferença, né? Aí, quando a gente vai para o processo, as diferenças são grandes, né? A gente tem umas diferenças bem grandes durante o processo e, inclusive, até do tipo de coalhada que se forma, né? De coágulo que se forma durante a fabricação, né? São um pouquinho diferentes aí do iogurte, um pouquinho diferente da coalhada, né? Um detalhe muito interessante, Wilson, é que a gente fala muito de queijos também, né? E quando a gente fala de queijo e fermentados, tudo tem um coalho, né? Uma coalhada, né? E essa coalhada no queijo, a gente sempre fala assim, tem que cortar. Essa coalhada tem que ser cortada, não pode ser quebrada de forma alguma, né? Para a gente não ter perda de fimos aí no soro. É diferente nos fermentados, né? Os produtos fermentados, a gente tem uma definição diferente para esse corte dessa coalhada. Na verdade, essa coalhada ela tem que ser quebrada, né? A diferença marcante aí é essa. Ela tem que ser verdadeiramente quebrada e à medida que vai batendo, ela vai ficando mais fluida, né, de acordo com a característica de cada produto, né? Tem uns que são mais viscosos, outros com uma capacidade menor. E no caso do leite fermentado, já não é um produto tão, né, com consistência tão cremosa, né? Então ele fica um pouco mais fluido, né? Mas é quebrado, não é cortado, como a gente faz no leite, né? É isso aí. A gente tem uma pergunta da Tamara aqui. Tem uma diferença entre bebida láctea e leite fermentado? Sim, tem a diferença, né? Uma das principais é justamente essa situação que a gente está falando aqui dos grupos de bactérias específicos que você vai usar, né, para fazer essa fermentação, né? Normalmente na bebida láctea a gente já não tem tanto necessidade dessas bactérias probióticas, né? Então a gente usa outros grupos de bactérias que promovem também a coalhada, o sabor, mas são bem diferentes, né? Inclusive durante o processo de fabricação a gente tem pontos de pH bem diferentes para a gente quebrar, para a gente obter o produto final, né? Faz bem diferença. E ela perguntou aqui de novo. O fermento, então, só não é considerado um leite fermentado por causa do tipo de bactéria utilizada? O fermento? É. Será que ela não queria colocar bebida láctea? Bebida sei. láctea, então, só não é considerada um leite fermentado por causa do tipo de bactérias. Não é só isso, não, viu, Tamara? Aí eu estou te falando da principal diferença deles é na hora de utilizar o tipo de fermento. Mas a gente tem diferenças bem significativas no processo de fabricação, né? Quanto à composição, né, da gente poder utilizar uma série de ingredientes para alimentação, todos os dois produtos podem, né? Só que no leite fermentado a gente tem ali uma característica muito específica da fluidez, né, que é muito diferente de uma bebida láctea, de um iogurte, que é mais viscoso, né? Então a gente não tem esses produtos. E essas diferenças são promovidas também pelo fermento e pelo processo. Então, no processo processo de fabricação, a gente tem algumas diferenças bem marcantes, né? Eu estava falando aqui de pH, no caso do leite fermentado, a gente tem um pH um pouco mais baixo, é um produto um pouco mais ácido. Apesar de a maioria das pessoas, inclusive, nem perceber essa situação, né? Se a gente olhar um pH aí de um leite fermentado e um pH de um iogurte, a gente vai perceber que é uma diferença bem grande. Mas a maioria, né, do leite fermentado que a gente encontra disponível no mercado, ele é adoçado, né? Ele tem um teor de açúcar ali até um pouco mais elevado, que acaba neutralizando aquele sabor um pouco mais ácido que a gente tem do próprio produto, que é natural e é promovido pelas próprias bactérias, né, que a gente vai utilizar ali como fermento. Então, são as diferenças marcantes entre um processo e o outro, essa diferença aí, principalmente de pH e do próprio sabor. É isso aí. Pessoal, Tamara e pessoal que está participando da live, coloca para a gente aqui de onde vocês estão falando, qual o laticínio que vocês estão falando, coloca para a gente saber aí, mandar um oi aqui também.
É isso aí. interagir. E se tiver alguma dúvida com relação ao tema ou outro tema também, pode mandar para a gente que a gente está aberto aqui a esclarecer. Isso. Ô, Pode Ed, ficar à vontade. eu queria que você falasse agora de um fator desse produto que é sobre a sua vida de prateleira. Vamos lá. O que acontece? Vida de prateleira, ela está muito relacionada com as próprias características do processo de fabricação, né? Então, assim, é por isso que não existe uma legislação específica falando assim, tal produto tem que ter 90 dias de validade, tal produto tem que ter 30 dias de validade. Não existe uma legislação específica, justamente porque essas características de qualidade, qualidade da matéria-prima, qualidade de higiene do processo, tipo de embalagem, tudo isso influencia na vida de prateleira do produto, né? Então, assim, quando lógico, né, a gente tem aí uma série de produtos que tem uma vida de prateleira ali basicamente igual de todos os fabricantes, né? Um ou outro fabricante às vezes distorce um pouquinho, coloca um prazo maior, de validade um pouco maior, ou às vezes até um pouco menor, mas quem garante é a própria empresa. Então não tem a legislação que define. A empresa fica a cargo da empresa, mediante as suas avaliações ali, do seu processo tecnológico, do seu controle de qualidade, da própria avaliação do produto no mercado, de definir essa validade do produto. Então, em média, para fermentados, a gente tem ali uma base ali de 45 dias, que é bem propícia. Na maioria dos produtos fermentados, a gente consegue ter ali uns 45 dias de vida útil do produto ali, em características próprias para consumo, né? A gente tem que tomar o cuidado que o próprio produto ele tem uma tendência de abaixamento de pH, por exemplo, principalmente leite fermentado, iogurte, natural. Até certo ponto a gente está ali com bactérias que elas próprias para o produto, mas elas continuam desenvolvendo. Apesar da gente dar uma paralisada no processo, né, uma diminuída nesse processo de evolução delas com o resfriamento, mas elas tendem a continuar até determinado ponto. É claro que chega num ponto que não tem mais como continuar, né? Elas mesmas acabam, né, morrendo. Mas elas têm a tendência de continuar. E com isso o produto vai, né, saindo um pouco fora ali daquele padrão ideal de consumo, né? Isso é muito interessante. Porque às vezes o pessoal pensa, o produto está contaminando, por isso que está ficando com característica imprópria para consumo, e muitas vezes não é só isso. Muitas vezes essa situação pode estar ocorrendo, mas pode ser também por falha do processo. Às vezes exagerou na quantidade de fermento, não tem essa necessidade, fez uma coagulação, um processo que propiciou um grupo de bactérias mais do que o outro, e esse grupo, às vezes, ele produz mais acidez, né? Porque a gente tem muito essa situação em fermentados. A gente, às vezes, usa fermentos que tem 1, 2, 3 grupos de bactérias diferentes. E muitas vezes o pessoal quer, não, eu gosto de fermentar com temperatura de 42. Não, eu gosto de fermentar com temperatura de 37. A gente tem que lembrar o seguinte, esses grupos eles podem ter temperaturas ótimas de desenvolvimento um pouco diferentes. Então, se você faz mais alto, favorece um grupo, e se esse grupo ele está ali naquele fermento para produzir mais ácido lático, ele vai produzir mais ácido lático do que as outras bactérias vão produzir, por exemplo, corpo, sabor, e isso vai descaracterizar um pouquinho o produto. Então, a gente precisa, quando vai fazer um fermentado, avaliar bem ali o conjunto de fermento que a gente vai utilizar, para a gente entender o que é o nosso objetivo. Eu quero um produto um pouco mais ácido, eu quero um produto com um pouco mais de corpo, não, eu quero um produto com um aroma intenso. Então, cada tipo de fermento vai contribuir de uma certa forma, e isso também de acordo com o processo que você vai usar. Por isso que a gente tem tanto fermento, né, disponível no mercado para produtos fermentados, bebidas lácteas, né, para leite fermentado, para iogurte, para coalhada. É justamente porque a gente tem uma série de produtos associados, né, bactérias associadas ali, e cada uma com um tipo de definição, né, um tipo de função, na verdade, né? Produzir ácido, produzir aroma, produzir corpo,
né? Então, a gente precisa encontrar ali o que, que mais agrada ao nosso cliente para poder fabricar o produto. Então, a validade vai depender aí dessas características de qualidade da matéria-prima, de qualidade do seu processo de fabricação, dos ingredientes. Então, depende muito de cada empresa. Por isso, não existe legislação definindo que cada produto tem que estar no mercado por X período. É isso aí. Temos a presença aqui do professor Tequini, de Juiz de Fora. Um abraço, Tequini. Opa! Abraço. Muito bom, Tequini. A Tamara é de Ouro Branco. Ô, Tamara, a gente tem cliente aí perto de você. Nós temos cliente em Barão de Cocais. Barão de Cocais. Que é bem pertinho aí. E produtos fermentados. E de excelente qualidade. Diga-se de passagem. Muito bom mesmo. A gente falou de fermento, falou de várias coisas aqui, mas eu queria que você falasse a composição básica desse produto leite fermentado. Eu estou falando lá do Yakult mesmo. Sim. O que acontece? Esse é um produto um pouco diferenciado realmente, né? E ali para a gente ter aquela característica ali, além do fermento, né, de açúcar, né, do próprio leite que a gente tem, né? Muitas vezes a gente tem como ingredientes ali muito importantes, né, uma dextrose, que é um açúcar também, um pouquinho diferente, né? A gente tem ali alguns produtos como pectina, né, que trazem ali aquela característica diferente, né? A saborização, a gente costuma utilizar baunilha, né, que é o mais comum no leite fermentado, né? São alguns dos ingredientes que fazem essa composição, além do açúcar, né? E assim, Wilson, é bem diverso, né? Até um pouco tempo atrás, a gente praticamente só conhecia o Yakult, né? Tanto que ele ficou tão famoso, né? A marca tão consolidada. Agora essas tecnologias elas começaram a difundir e a gente ter outras marcas, inclusive marcas com sabores assim muito parecidos com o Yakult, porque antes as empresas nem conseguiam chegar perto do que o Yakult era, né? Todo mundo sabia que no Yakult tinha o lactobacillus casei, mas fora isso ninguém conhecia o processo fechado, então o produto reinou no mercado aí por muito tempo sem ninguém conhecer o que significava, na verdade, né? Como se produzir e tal. Mas hoje está bem difundido. Então, né, a gente tem clientes aí que faz hoje leite fermentado de muito boa qualidade. Diga-se de passagem, assim, uma cópia muito perfeita do Yakult, né? A gente deve considerar ele como referência, porque é uma referência mesmo. Nós temos um cliente que tem um leite fermentado de excelente qualidade, né? Sim. Um cliente que ele faz há um bom tempo já. Para mim é excelente o produto. Eu já experimentei, é ótimo. É muito, muito parecido mesmo. Eu já vi algumas marcas tentando aí, mas um leite fermentado de péssima qualidade, né? Não chega a fazer frente. Eu te perguntei sobre essa questão da validade, porque eu já experimentei alguns e geralmente são produtos bem ácidos. Então, por isso que eu te perguntei, até por essa questão da vida de prateleira do produto. É um processo, isso não é tão simples de controlar como um iogurte, né? A gente tem ali, normalmente a gente tem uma base láctea preparada e uma base ali de um xarope para a gente fazer uma mistura. E um segredinho desse processo é que essas duas bases, para que a gente tenha um produto de qualidade, ele tem que ser homogeneizado. Então, esse aí é um dos segredinhos aí do leite fermentado, né? Tem muita gente que quer tentar fazer, mas não consegue, não tem um produto de boa qualidade, porque não consegue homogeneizar. E aí o produto tem a tendência de separar, né? Só que sobre essa situação aí que você citou aí sobre, né, de estar muito ácido, é justamente pela dificuldade do controle, né? Um pH bem controlado ali na quebra, até no produto final, para que quando chega no mercado você consiga manter por um período ali de pelo menos uns 45 dias, né? Seria o ideal. Mas é um processo um pouquinho mais complicado de controlar do que o do iogurte, né?
É por isso que as empresas têm dificuldade. Você está falando aí, então quer dizer que um leite fermentado de qualidade, na sua opinião, tem que ser passado pelo homogeneizador. Homogeneizador, com certeza, com certeza. Mas tem a Esse aí possibilidade de fazer sem esse equipamento, você acha que não fica bom? não fica bom, né? É possível, é possível, o pessoal consegue fazer. O problema desse produto é que no mercado, a tendência dele é de ter uma separação bem clara mesmo do produto, né? Apesar de ser um produto que deve ser, né, agitado antes de usar, todo mundo já deve ter visto isso aí na garrafinha ali do Yakult, ali, agite, né? Mas a separação ela é muito prejudicial para a estética do produto, né? Um produto na gôndola lá com numa garrafinha todo separado, com certeza traz um prejuízo enorme, né? E a homogeneização ela evita esse tipo de perda, né? Evita esse tipo de perda. E, além de tudo, a gente pode observar, mesmo o produto que foi homogeneizado, a gente observa, né, se o pessoal pegar um Yakult, por exemplo, que é a marca referência, não agitar ele e tomar e verificar no fundo do potinho, vai ver que tem ali um sedimento. Um sedimento, né? Você vê que mesmo homogeneizado, o produto ainda tem essa tendência. Então, se não faz um processo de homogeneização, né, a tendência dessa separação é muito maior, né? É um prejuízo estético do produto muito grande, né? Uma perda muito grande. Essa questão do homogeneizador me chamou muita atenção agora, que eu estou com um processo de reforma e ampliação para incluir o leite fermentado, só que o cliente em questão ele não tá atinando para essa questão do homogeneizador. Vai ser de grande valia, eu vou até indicar essa live para ele. Eu acho que vai ser bem esclarecedora. Sim. Precisa para ter um produto de qualidade. É o que eu estou te falando. Conseguir fazer, consegue, mas o produto em si, a tendência é de ter uma separação muito maior ao longo da vida de prateleira do produto, e não dá para garantir nem qual prazo que esse produto vai começar a separar, porque isso pode acontecer 1 ou 2 dias depois do processo, ou com 10, 15 dias, né? Então, não dá para precisar. O certo é passar por um processo de homogeneização para garantir que o produto não vai ter esse tipo de problema, né? A Tamara, ela colocou um negócio aqui, eu não sei se eu não entendi, vou ver se você entende. O fermento que quis dizer é quando vamos fazer o repique para mussarela? Sim. É aquela que quis dizer aqui que o fermento, então, só não é considerado um leite fermentado por causa do tipo de bactéria utilizado. Nisso aí ela tem razão, né? O fermento que ela fala é porque ela faz repique. Então ela coloca um fermento em cubo ali e faz um produto que ela vai utilizar para fabricação de mussarela, né? Para fermentação de mussarela. Basicamente sim, o Tamara. Igual eu te falei, tem uma série de mudanças no processo de fabricação que vão tornar aquelas características do leite fermentado bem diferentes de um fermento ali que você vai usar para mussarela, né? Mas o tipo de bactéria manda muito nesse tipo de resultado, né? Então, assim, ali os streptococcus ali, do jeito que você vai usar ali para mussarela, vão ser um pouquinho diferentes ali, né, dos lactobacilos ali, do bifidobacterium, que vão ter características para o produto diferente, né? Eles não têm essa característica de promover tanto corpo no produto, né? Ao passo que um fermento desse que você vai utilizar, os termófilos que você vai utilizar para mussarela, por exemplo, eles vão produzir muito corpo, né? Tanto que vai ficar um fermento bem viscoso, né? É basicamente uma das diferenças, sim, alinhada ao processo, que também vai trazer aí bastante diferença para os dois produtos, né? Para quem está pensando em produzir esse produto, é um produto rentável? Sim. Em termos de produto ser rentável, sim, né? Talvez as adaptações ao processo que existe hoje na fábrica, ou os processos que vão ser inseridos, né? Que às vezes o pessoal acha que é muito complicado. Por exemplo, o processo de homogeneização não é um processo tão simples assim, né? Equipamento de valor elevado, né? Exige um investimento um pouco maior, né? Um invase, né, deve ser feito automatizado. Dá para fazer manual? Dá, mas é bem complexo, né? A chance de contaminação é muito grande. E aí que entra, Wilson, um dos maiores detalhes da vida de prateleira do leite fermentado, né? O invase, ele tem que ser capaz de
não provocar nenhum tipo de alteração no produto. Ou seja, chance de contaminação diminuir a zero. O invase é um dos pontos chaves aí para você ter um produto fermentado de boa qualidade, né? Se a gente tem um sistema de invase manual, a chance de contaminação é muito grande, né? Quando você tem um invase ali semi-automatizado ou automatizado, essa chance de contaminação vai diminuindo. E com isso você tende a ter um produto de melhor qualidade. Tanto, eu estou falando isso porque isso faz tanta diferença, que se a gente for verificar ali o que a legislação fala sobre contaminação, aí eu vou colocar aqui para você aqui, olha só. A gente tem 3 grupos, basicamente, de bactérias que são analisados para a gente entender se o produto foi ou não contaminado, né? São coliformes totais, coliformes termotolerantes e bolores e leveduras, né? O grupo coliformes, a gente tem essa contaminação basicamente por contato. Ou seja, em algum contato na envasadora, no recipiente que está fazendo o invase manual, na própria garrafa, né? Isso tudo pode proporcionar aí uma contaminação do produto. E bolores e leveduras, que é complicadíssimo, porque esse tipo de contaminação não depende simplesmente de contato. Ele pode ocorrer num ambiente contaminado. Então, muitas vezes a gente chega na fábrica e o pessoal está com problema de bolores e leveduras e a gente faz um comentário, o pessoal, mas eu lavo, aqui a minha sala aqui não tem nenhum tipo de problema, não tem mofo aqui. Às vezes naquela sala não tem, mas em outras salas da fábrica tem, né? E bolores e leveduras tem uma característica diferente, que é um micro-organismo esporulado, né? Que se transporta aí pelo ar mesmo, né? Então sai lá da área de fabricação de queijos lá e vai parar lá na área de fermentados e ninguém sabe por quê, né? Então a chance de contaminar é muito grande. Então esse grupo, principalmente de bolores e leveduras, é um dos que mais trazem defeitos para leite fermentado no mercado. Às vezes, igual você estava comentando a questão da acidez, ser provocada também por ação de bolores e leveduras, né? Por quê? Coliformes, a gente tem ali uma limitação ali de pH que é limitante para crescimento de coliformes. Só que bolores e leveduras têm uma tendência de desenvolvimento em pH baixo muito maior do que coliformes, né? Então, às vezes a gente imagina assim, contaminou com coliformes e contaminou com bolores e leveduras. Se o produto fica no mercado por um determinado tempo, provavelmente lá no final da validade, a gente vai analisar, provavelmente nem coliformes tem mais. Mas bolores e leveduras, com certeza, desenvolver bastante, né? Uma característica de bolores e leveduras em fermentados é o estufamento daquela tampinha, né? A tampa ou do selo mesmo de alumínio, que muitas garrafas ainda são seladas, né? É o estufamento daquela tampa ali. Isso indica desenvolvimento de bolores e leveduras, né? Então é um dos maiores problemas, porque como eles desenvolvem rapidamente em pH baixo, e o leite fermentado tem um pH bem mais baixo, né? Então acelera esse processo, dando inclusive alteração do sabor do produto. Tem tudo que precisa para desenvolver, né? Tem tudo que precisa desenvolver, né? E esse nível de contaminação, a gente falou aí de coliformes, coliformes termotolerantes, bolores e leveduras, as quantidades máximas permitidas para esses grupos é bem pequeno, né? A gente está falando aqui de coliformes totais aqui de 100 unidades de formador de colônia por ml, de termotolerante de 10 unidades de formador de colônia por ml, né? E bolores e leveduras de 200 unidades de formador de colônia por ml. O pessoal fala assim, nossa, mas pode ter estudo de contaminação, né? Isso é muito pouco, né? Existem alguns grupos aí de produtos que a permissão para coliformes totais é de até 10 mil unidades de formadores de colônia por ml, né? Então, assim, aqui é bem restrito mesmo. Então, esse produto realmente tem que ter um controle de qualidade, controle de higiene do processo muito apurado, para que a gente não tenha problemas com esse produto lá no final do seu processo. Pode falar. Pode falar. Eu ia te falar que um detalhe interessante, Luiz, é que esses produtos, como eles têm um apelo de probiótico, isso também traz uma obrigatoriedade.
garantir que tem um número X de bactérias daquela probiótica ali naquele produto, né? Então, não basta colocar lá no rótulo que tem, não. Tem que ter um número mínimo dessas bactérias, né? E aqui eu quero citar aqui, ó, por exemplo, aqui, o leite fermentado, ele tem que ter aqui, no mínimo, né, de bactérias láticas viáveis aí, né, de 10 elevado a 6 unidades de formador de colônia por ml, né? Isso aí é muita bactéria por ml, né? Então, tem que tomar esse cuidado de fazer o produto, mas ele tem que atingir esse mínimo aí de bactérias láticas viáveis aí. Ô, Éder, para finalizar aqui, eu vou pegar um link aí do que você está falando. Eu vejo no mercado tipos de embalagem adversos para esse produto. Na sua opinião, qual seria a embalagem ideal para ter uma melhor proteção desse produto? Não, sem dúvida, hoje, né, a embalagem que tem uma característica de melhor proteção é a embalagem plástica garrafa, rígida, né? Além de melhor proteção, né, porque é um material mais rígido, a gente não tem tantas alterações aí com relação à luz, né, nesse produto, que ele já tem uma reação aí de escurecimento, né? Ninguém perguntou, mas por que o leite fermentado é um pouquinho marrom, né? O pessoal fala. Aquilo ali é uma reação que deve acontecer no processo, né? Uma reação de Maillard, que é de escurecimento mesmo, que é uma reação ali com o açúcar para que dê aquela tonalidade de cor. Então, a embalagem ela não tem necessidade de ter proteção de luz, não vai ter nenhum tipo de alteração enzimática ali. Mas a garrafa rígida traz essa característica de ser mais resistente, causar ter menos chance de contaminação externa, né? Contaminar o produto, barreira de gases, barreira de perfuração, de resistência. Então, é a embalagem hoje mais indicada. E, assim, o que mudou muito no mercado é que a gente tinha, na época que o Yakult dominava sozinho, reinava sozinho, eles tinham uma embalagem, né, de 85 gramas, se eu não me engano, ou 75 gramas, e só tinha essa embalagem. Hoje as empresas começaram a fabricar esse produto já com outras gramaturas, né? 850, 900, 450, 500, né? Que varia muito aí de uma região para outra. Mas a gente tem esse produto aí, então, né, em várias gramaturas diferentes, o que atende aí desde uma porção única, né, a garrafinha ali de 75 gramas, até uma porção familiar aí de 850 gramas. Né? Que, até, para te falar a verdade, eu escutava o pessoal falar um tempo atrás que não podia tomar muito Yakult que fazia mal. Né? Tinha o Yakult como um medicamento também, né? Porque justamente por ele contribuir com a nossa flora intestinal, muitos entendiam que ele era um medicamento. Então não podia tomar muito, né? Mas não tem nada a ver, né? Isso é super saudável você tomar frequentemente esse tipo de produto. Contribui muito com essa flora intestinal nossa, né? Que vai ajudar. É até uma pergunta que eu estava aqui para fazer, que é quais os benefícios de tomar um leite fermentado para o consumidor, no caso. Traz muito benefício, principalmente para a flora intestinal, né? Que é regular o intestino nosso, né? E isso desencadeia uma série de situações na vida, né? Para que melhora aí com relação à vida. E aquilo que eu falei lá no início, com relação à imunidade, né? Fortalece essa imunidade do nosso corpo, né? Esse tipo de produto probiótico, ele tem essa capacidade de fortalecer essa imunidade nossa. Então, é só benefício, né? Tem que tomar o cuidado aí que muitas vezes o produto é adoçado. Então, para quem tem aí, né, restrições aí com açúcares, né, tem que tomar cuidado. E por que ele é adoçado, né? Eu falei aqui, o pH é muito baixo. Então, isso dá um sabor ácido muito intenso. E isso é um pouquinho mascarado ali, aquele sabor ácido é um pouquinho mascarado, justamente com o doce. Então, aí você consegue equilibrar o produto para ficar agradável ao paladar, tanto de adultos quanto de crianças. É isso aí. Pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais. Entra lá no YouTube nosso, lá que tem bastante conteúdo. É isso aí, pessoal.
E agradeço a participação de todos, mais uma vez ao Éder com esclarecimentos aí, que eu acho que foi de grande relevância, como sempre. E é isso, terça-feira, quinta-feira, Quinta-feira. estamos de novo aqui às 19 horas, com Isso mais aí. um conteúdo para vocês. Por mim, Muito aqui um bom. forte abraço a todos. Pessoal, muito obrigado aí a participação de vocês. Ficou com dúvida, a gente não conseguiu esclarecer? Entre em contato aí com a gente aí, ou coloca aí no chat aí agora, ou manda aí um direct. Fique à vontade, a Consular que está aqui é para contribuir com vocês. Muito obrigado, até quinta-feira.